Olá, seja bem-vindo ao dia 240 na nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Estamos caminhando juntos rumo a ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos a 1 Samuel no capítulo 20, iremos a 1 Coríntios no capítulo 2, iremos a Lamentações de Jeremias no capítulo 5 e finalizando a leitura de hoje iremos a Salmo 36. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 20, nós vamos encontrar a amizade fraternal entre Jonatas e também Davi. Vamos a essa leitura? 1 Samuel 20. Depois, Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi falar com Jonatas e lhe perguntou: O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual o meu pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, quer importante, quer não. Porque ele sabe, porque ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia e pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor, por sua vida, eu estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: Eu farei o que você achar necessário. Então, disse Davi: Amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir a minha falta, diga-lhe. Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito por lá por todo o seu clã. Se ele disser, está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo e está decidido a lhe fazer mal. Mas seja leal ao seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jonatas. Nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou: Quem irá me contar? Se seu pai responder asperamente, Jonatas disse: Venha, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi: Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora de depois da manhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E, se meu pai quiser fazer algum mal a você, o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não informar disso e não deixá-lo ir em segurança. Mas o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: Que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar conta. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era um amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é festa da lua nova. Vão sentir a sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isso começou. Espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando no alvo, e mandarei o menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele, as flechas estão mais para cá, traga aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro. Não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele, olha, as flechas estão mais para lá, vai embora, pois o Senhor o mandou ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se na mesa, ocupou o lugar de costume, junto à parede, em frente de Jonatas, e Abner sentou ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio para a refeição? Nem ontem, nem hoje. Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: Deixe-me ir, pois a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ver os meus irmãos. Por isso, ele não veio à nossa mesa, rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele disse: Filho de uma mulher perversa e rebelde,
Será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha, para a vergonha daquele que a deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino será estabelecido. Agora mande chamá-lo e traga a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou ao seu pai: Por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que o seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido, porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino e lhe disse: Vá correndo buscar as flechas que eu atirei. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: A flecha não está mais para lá. Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam o que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: Vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu para o lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: Vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, quando dissemos: O Senhor para sempre é testemunha entre nós e os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Vamos agora a 1 Coríntios, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo ele continua o discurso dele falando da sabedoria, Cristo e o poder de Deus. Ele também vai falar que a sabedoria ela é procedente do Espírito de Deus. Vamos a essa leitura? 1 Coríntios 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com a minha sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Cristo, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo crucificado, Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falávamos de sabedoria entre que já tem maturidade, mas não da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se os tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras de ensino pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que são os espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que não possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos agora a nossa leitura ser direcionada ao último capítulo do livro de Lamentações. Hoje vamos finalizar mais um livro das Sagradas Escrituras. Olha como nós estamos caminhando e prosseguindo. Aqui nós vamos ver no final desse texto ele fazendo aquela
pedido de lembrança ao Senhor e pedindo a restauração para que o Senhor restaurasse o povo de Israel. Vamos a essa leitura? Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olhe e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemo-nos ao Egito e à Síria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno e febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre o fardo da lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música, dos nossos corações fugiu a alegria. As nossas danças se transformaram em lamento. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado, e por esse motivo nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esquecerias de nós? Por que haveria de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como de antigamente, a não ser que já não nos tenha rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Vamos agora à nossa última leitura. A nossa última leitura de hoje está lá em Salmo. Hoje o livro de Salmo, nós iremos ler Salmo 36. Aqui é Davi falando sobre o oráculo, aquilo que está íntimo, enraizado diante do Senhor. E o amor de Deus e a fidelidade dele está em todas as partes, no céu, nas nuvens e em todo lugar. E o amor dele é precioso. Vamos a essa leitura? Salmo 36. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Não há nada de bom no seu caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dá de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem e a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores, caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Grato pela tua companhia, se Deus nos abençoar e permitir, voltaremos amanhã com mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.